Olá, meus queridos, bom dia mais uma vez. É bom estarmos aqui juntos esses domingos todos, né? Estudando a palavra de Deus. E estamos chegando hoje na nossa última lição. A gente tem muita coisa ainda para estudar e o meu desafio para vocês é que continuem nesse processo de estudo, né? Porque quanto mais a gente se aprofunda na palavra de Deus, mais a gente se aproxima do próprio Deus e a nossa intimidade com Ele aumenta muito, né? Antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero convidar você aí, onde você está, para você parar um pouco e vamos juntos pedir a orientação do Senhor e pedir que Ele nos aquiete o coração e que Ele nos dê momentos gostosos na presença dEle, em que a gente possa, de fato, aprender muito. Te agradecemos ao Senhor por mais este dia, te agradecemos por esses momentos aqui na Tua presença, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que o Senhor nos tem dado juntos para estudarmos a Tua palavra, para aprendermos mais de Ti e para caminharmos, ó Deus Santo, nas Escrituras e aprendendo aquilo que o Senhor vai fazendo, que o Senhor vai falando, e nós te agradecemos por isso. Eu quero te suplicar, meu Deus, por cada pessoa, cada servo teu que está ouvindo, que está nos acompanhando, ó Deus. Suplicamos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja ali falando aos seus corações, dirigindo os seus pensamentos e, acima de tudo, Pai, mostrando, revelando o Senhor a eles mesmos, ó Deus Santo, de tal forma que eles venham a te conhecer mais profundamente, e aqueles que ainda não te conhecem, ó Deus Santo, que venham a declarar que Jesus Cristo é de fato o Senhor da vida deles. Pai, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado por mais este dia aqui, e te suplicamos a tua direção, a tua unção sobre nós e sobre cada um daqueles que estão nos ouvindo agora. Fala ao nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, na última semana, nós conhecemos a história de Melquisedeque e o que ele representa no processo de revelação. Moisés começou a nos mostrar a história da vida de Abraão e que ela tem um significado mais abrangente, cujo entendimento se encontra muito além dos fatos narrados aqui, né? Dos fatos que ele narrou. A gente pode perceber pela luz que a gente viu que o Novo Testamento traz sobre aqueles eventos ali. Hoje, nós sabemos que o objetivo a ser alcançado com a história desse grande homem de Deus é revelar a todos nós que a vida e as promessas feitas a Abraão trazem ensinamentos preciosos a todos aqueles que creem, e não apenas ao povo judeu. O caminhar de Abraão com Deus foi nos revelando, e a gente viu isso nessas últimas lições, não só tudo aquilo que ele mesmo faria, né, que Deus faria para cumprir as suas promessas, mas também nós vimos o próprio agir de Deus, o jeito de agir de Deus através da história desse homem, né? A vida de Abraão, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, possui um simbolismo muito maior que a vida de outros personagens bíblicos. É importante a gente se atentar para isso, né? No Evangelho de Lucas, existe uma parábola que Jesus contou do rico e Lázaro, está lá em Lucas 16, 22 a 31, nós não vamos ler agora não, mas vocês podem ler lá e vocês vão ver que Lázaro, quando morreu, Lázaro pobre, né? Quando ele morreu, ele foi levado ao seio de Abraão. E com isso, Jesus está querendo dizer que ele foi levado ao céu. Quando Jesus faz essa citação, e quando ele usa esse simbolismo, ali a gente pode ver claramente que Abraão está
simbolizando ali a pessoa de Deus. Né? E o texto ali, ele nos leva a entender que é Deus falando. E por que isso? Porque Abraão ele foi visto, ele foi citado na Bíblia como um grande personagem, como o amigo de Deus. Esse era Abraão. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do processo de revelação de Deus na vida desse grande homem. Moisés destaca os momentos mais importantes e mais significativos e que trouxeram a mensagem que Deus queria entregar ao povo. É possível que nem tudo que aconteceu com Abraão e que foi narrado por Moisés foi completamente entendido naquele momento. A gente viu isso com a história do Melquisedeque, né? O entendimento de quem era Melquisedeque, o que ele representa, o que ele representou, isso só foi entendido posteriormente. Então, muitas coisas podem não ter ficado inteiramente claras, porque ainda muita coisa estava para se revelar na vida de Abraão. E a gente vai ver que a vida de Abraão, ela traz um simbolismo, ela traz uma série de fatos que a gente tem que se deter na palavra de Deus para entender o que significam aqueles fatos. A gente vai fazer isso um pouco hoje, né? Mas a gente vai ver então que Abraão, e eu creio que muito sem entender profundamente, ele creu em Deus e isso para ele era suficiente. E é por isso que a palavra de Deus diz que a sua fé lhe foi imputada por justiça. Então, por causa da fé de Abraão, e a gente vai ver que a característica mais importante da vida de Abraão é a maneira como ele creu em Deus, mesmo sem entender com profundidade aquilo que estava acontecendo. Então, por causa da fé de Abraão, todos nós hoje somos abençoados com a completa revelação da vontade de Deus. Não podemos afirmar com certeza, mas é possível dizer que o próprio Abraão, mesmo com toda a intimidade que ele tinha com Deus, ele não tem entendido o real sentido e a completa profundidade dos acontecimentos de sua vida. Veja que, e aqui é interessante, ele não recebeu uma missão com objetivo claro. A gente já leu em alguns textos da palavra de Deus, e principalmente lá no livro de Hebreus, diz que ele caminhava sem saber para onde ia. Então ele não tinha um objetivo claro e específico a ser alcançado. Ele não conseguia chegar assim e dizer, já cumpri, é isso que Deus queria. Ele foi caminhando, ele foi andando com Deus. E olha só, ele não tinha que pregar a um determinado povo, nem entregar uma palavra especial a alguma pessoa. Ele não fez milagres e durante muitos anos nem sequer tinha noção clara do que Deus queria com ele. Mas mesmo assim, Abraão resolveu caminhar com o Senhor, buscar ter intimidade com ele e, acima de tudo, obedecê-lo, mesmo sem entender claramente o que estava por vir. E aqui eu quero dizer uma coisa para todos vocês. Eu acho que isso é um momento de reflexão muito importante, né? Muitas vezes, nós ficamos incomodados demais com respostas. A gente fica querendo entender tudo o que está acontecendo, ter uma explicação clara para tudo que a gente vê, para tudo que a gente escuta. E nem sempre a gente vai ter essas respostas. Nem sempre a gente vai ter essas respostas. A gente vê na vida de Abraão que ele vai caminhando e as coisas vão acontecendo e a palavra de Deus diz simplesmente que ele cria em Deus, que ele confiava em Deus e ele mantinha a sua intimidade com Deus. Hoje nós vamos ver alguns exemplos e a gente não vai poder ir com muita profundidade porque tem muito mais coisas para a gente ver, mas eu quero trazer aqui alguns exemplos de experiências de Abraão, em que ele vai simplesmente
deixar seguir o seu coração de acordo com aquilo que Deus fala, independente de ele ter respostas claras para isso. Então nós vamos conhecer um pouco mais dessa revelação de Deus, e eu quero convidar todos vocês a abrir as suas Bíblias comigo, ou acessarem as suas Bíblias, ou então acompanhar comigo a leitura do texto de Gênesis 15, versículos de 1 a 6. Diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu-lhe logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isto lhe foi imputado para a justiça. Vamos começar a entender um pouco desse texto, esses 6 versículos aqui do capítulo 15. E a gente vai perceber mais uma vez que Moisés não dá claramente uma noção de tempo entre o que aconteceu no capítulo 14 e o capítulo 15 agora. E ele começa o capítulo 15, que nós lemos aí os 6 primeiros versículos, com a expressão: depois destes acontecimentos. Que acontecimentos? A gente pode se lembrar, né? Falamos na semana passada. No capítulo anterior, no capítulo 14, vemos a narrativa da guerra de Abraão com os 4 reis para libertar Ló e os habitantes de Sodoma e Gomorra, dentre outros. Vemos também o encontro de Abraão com o rei de Sodoma, onde os bens foram devolvidos, e também a preciosa experiência do seu encontro com o rei sacerdote Melquisedeque. Então, depois desses acontecimentos, Deus foi novamente ao encontro de Abraão, dar-lhe mais uma vez uma palavra de consolo ao seu coração. E é interessante, quando a gente vê o texto, vocês podem observar que o Senhor começa dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Olha só, como Deus veio para junto de Abraão, dizendo: Não temas. É possível que Abraão estava nesse momento com medo. Ele devia estar um pouco, talvez, ansioso, confuso, sem entender ainda o que Deus queria, qual era a vontade do Senhor. Então, a gente percebe que Deus veio e é possível que Abraão estivesse no momento de adoração, no momento ali de conversa com Deus. Então, é possível que essa palavra de Deus foi uma resposta à oração de Abraão. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, meus queridos, e a gente vai ver no texto que toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todas as nossas dúvidas, todas as nossas questões, a gente coloca diante do nosso Pai Celestial. É diante dele que nós devemos abrir o coração, é diante dele que a gente deve se jogar, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. É o que diz o apóstolo Pedro na sua carta, né? Então vemos que Abraão, nesse momento, abre o coração ao Senhor e, como num lamento, nós vamos ler de novo os versículos, vocês vão perceber como num lamento ele diz que ainda não conseguiu entender como o Senhor cumpriria a sua promessa. Olha o que diz lá nos versículos 2 e 3. Respondeu Abrão: Senhor Deus,
que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eu quero, meus irmãos, que vocês parem para pensar na situação de Abraão agora, porque a gente não pode ler esse texto e trazer e julgar Abraão, porque nós conhecemos toda a história. A gente sabe o que aconteceu, a gente sabe as experiências que ele passou, as vitórias que ele teve, como é que Deus respondeu, o que aconteceu depois com tudo aquilo que Deus prometeu, que realmente se cumpriu. Mas Abraão ainda não sabia. Abraão estava vivendo aquele momento. Então, nesse momento, Abraão estava tentando entender as promessas do Senhor. E veja bem, ele até sugere, porque ele não tinha entendido como que ia acontecer essa hora dele ter uma grande descendência, porque ele não tinha filhos ainda. Então ele sugere que o meio pelo qual ele poderia ser o pai de muitas nações seria através do seu servo Eliezer. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, porque veja bem, ele, mesmo sem ter filhos, sabendo que Sarai era estéril, sua esposa Sara era estéril, ele já velho, mas ele cria em Deus. Ele cria em Deus. Então ele estava tentando achar um jeito para que a promessa se cumprisse mesmo sem ele ter filhos. Percebe? Porque quando Deus falou, em todas as vezes que Deus falou com ele até agora, Deus falou que ele seria pai de muitas nações. Mas não deixou claro que ele teria um filho gerado dele. Por isso que ele está sugerindo essa questão. Então, ele não tinha filhos, a sua esposa era estéril. O único meio que ele viu de ser possível para o cumprimento da promessa, então, seria através do Eliezer. Isso mostra que Abraão cria em Deus, mesmo não enxergando como o Senhor poderia realizar o cumprimento da profecia. Possivelmente ele pensou que a sua descendência viria não necessariamente por alguém gerado por ele, mas alguém que tivesse a posição semelhante a um filho. Por isso que ele sugeriu que Eliezer seria essa pessoa. Seria o meio que Deus utilizaria. E ele entendeu na cabeça dele que, mesmo assim, ele seria o pai de muitas nações, porque a posição de Eliezer era como se fosse um filho. Mas foi nesse momento, nessa situação de medo, né? Vejam que Deus começa lá a palavra com Abraão dizendo assim: não temas, Abraão. Então, possivelmente, Abraão estava confuso no seu coração, sem entender como a promessa ia se cumprir, querendo achar um jeito de ver a solução para isso, não sabendo como, e nesse momento é que Deus chega e diz: não temas. E aí, depois de muitos anos de caminhada com o Senhor, andando sem saber para onde, crendo sem saber como, apenas e simplesmente obedecendo, é que Deus diz a Abraão que ele teria um filho gerado dele mesmo. Então, no versículo 4 nós podemos ver aqui, ó: a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e lhe disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse: será assim a tua posteridade. Então é nesse momento, e somente nesse momento, é que Deus diz claramente que ele vai ter um filho gerado dele. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Sara, estéril, e Deus diz que Abraão vai ter um filho. Então, ele creu. Ainda sem saber como, porque a Sara era estéril.
E aqui eu quero dizer para vocês uma coisa. Moisés, ele traz uma análise desse momento, dizendo que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja que Moisés só pôde saber isso e contar para nós através da revelação expressa do Senhor, pois a fé era um sentimento íntimo no coração de Abraão, e a ação do Senhor de imputar isso como justiça para Abraão era algo que o Senhor fez e ninguém mais saberia disso. Portanto, somente o Senhor poderia revelar isso a Moisés. Então, ali nós vemos um momento em que, de fato, Abraão creu, Deus viu a fé dele, imputou isso como justiça para ele e, posteriormente, revelou a Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, nesse momento, Abraão creu. Por isso que Moisés relatou lá para nós e deixou isso registrado para que a gente entendesse isso aqui hoje. O Senhor, então, revelou isso a Moisés, porque ele queria que todos soubessem que esse era o seu objetivo para com Abraão, ensiná-lo a ter fé, para que nós também aprendêssemos a crer. Então aqui, meus queridos, vamos olhar para o texto bíblico, e isso é que é a coisa mais linda da palavra de Deus. A gente olhar para o texto bíblico e aprender dali o que Deus quer de nós. Então, assim como Abraão estava andando, sem saber para onde ir, recebeu uma promessa de Deus que seria pai de muitas nações, não tinha a menor ideia como isso ia acontecer. Depois de muitos anos andando, Deus falou com ele assim: Abraão, você vai ter um filho. Ele creu sem saber como, e o Senhor então imputou isso para a justiça na vida de Abraão. E aqui, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez. É essa a fé que Deus quer de nós. E aqui a gente já conversou sobre isso algumas semanas atrás, onde eu disse que fé não é nós crermos que aquilo que a gente quer vai acontecer. Não, não é essa a fé. Fé é você crer que o que Deus falou vai acontecer. Fé é você crer que Deus pode fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Fé é você se entregar completamente nas mãos do Senhor e deixar que Ele guie os seus passos. Fé é quando você está caminhando, e a gente lê o texto lá de Isaías, que diz que a gente vai ouvir uma voz. E o Espírito Santo vai dizer assim: opa, não é por aí. Não é esse o caminho. Não é esse o jeito de agir. Não é assim que se faz. É por aqui. Isso é que é fé. E essa fé ela é fruto da intimidade com Deus. Ela é fruto do relacionamento com Deus. Ela é fruto de comunhão. Ela é fruto de vida vivida com Deus. Vida vivida com Deus. É por isso que Deus esperou esse tempo todo. Abraão deixando... Lembra que Abraão começou lá na idolatria? Lá em Ur dos Caldeus? Ele começou lá. E aí Deus foi caminhando com ele, e ele foi caminhando com Deus, e os dois foram juntos ali, se relacionando cada vez mais. Deus acompanhando os passos de Abraão. E Abraão foi sentindo o agir de Deus, vendo, sentindo ali a presença do Senhor. E através desse relacionamento ele foi crendo. O que aconteceu de fato para ele ver que Deus ia fazer alguma coisa ou que ele poderia acreditar em Deus? Nada. O relacionamento dele com Deus. Veja que não tem eventos sensacionais nesse momento até agora na vida de Abraão. Ele vai viver uma experiência fantástica lá na frente com Isaac, seu filho. Mas até agora, ele tem uma vida normal, de decisões normais, de coisas normais, cotidianas da vida. E esse relacionamento com Deus foi alimentando a sua fé. E é aí que nós devemos caminhar, meus queridos. Intimidade com Deus para ter condição de crescer nesse relacionamento e aprender cada vez mais com Deus. E aí quando
Deus viu a fé dele. Versículo 7 e 8 diz o seguinte: disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Então aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, ele queria saber como ele seria um pai de muitas nações. E ele creu que ele ia ter um filho, não sabia como. Agora, Abraão está querendo saber como que ele vai possuir essa terra. Como que vai se dar isso? E assim, não é algo que seja fácil. Abraão creu na promessa de Deus a respeito de sua descendência, como a gente viu até agora há pouco, né? E agora ele quer entender como Deus vai cumprir a promessa da posse da terra. Veja que não houve nenhuma repreensão do Senhor, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Deus não questionou Abraão, não chamou a atenção dele, não o repreendeu de alguma forma pelo fato de ele estar querendo entender. Por quê? Porque isso era um questionamento justo e sincero da parte dele. Isso mostra também a intimidade de Abraão com Deus. É por isso que os demais servos do Senhor, ao falar de Abraão na Bíblia, a gente vai ver vários textos aqui, chamam Abraão de amigo de Deus. Olha o texto de 2 Crônicas 20, versículo 7. Esse aqui é o momento em que Josafá está diante do Senhor com um problema muito grave e ele ora ao Senhor, lembrando das promessas que Deus fez, né? Então ele diz lá, 2 Crônicas 27, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel e não a deste para sempre à descendência de Abraão, teu amigo? Então, Josafá orando e lembrando que Deus tinha prometido aquela terra para Abraão e chamou ele de amigo de Deus, né? Isaías também, 41:8, diz o seguinte: porém tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. Então o profeta Isaías também cita Abraão como sendo amigo de Deus. E Tiago no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 23, ele diz o seguinte: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Então, o caminhar de Abraão com Deus era de tamanha intimidade que os servos do Senhor, ao citarem a relação de Abraão com Deus, chamam ele de amigo de Deus. É a maneira como Abraão se relacionava com Deus e a maneira como as outras pessoas olharam para o caminhar dele e vendo que a relação era de amizade, né? Era uma relação íntima, pessoal. Então, devido a essa relação de intimidade e do aprofundamento deste relacionamento, Deus vai então mais longe com Abraão e começa a revelar-lhe de modo mais claro as coisas que aconteceriam com o povo que seria descendência de Abraão. Veja bem que ele fez uma pergunta querendo saber como que ele vai possuir a terra. E aí Deus então vai agora vamos ver como é que Deus vai responder essa pergunta de Abraão, né? Então ele lá no capítulo 15, versículos 13 a 16, ele diz o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. É interessante que, novamente, Abraão simplesmente crê
e não duvida, mas quer entender como essas coisas vão acontecer. E o Senhor, como prova de que essas coisas acontecerão, do jeito que ele falou, utiliza um ritual muito comum naqueles tempos, e Abraão conhecia o ritual. Então vamos ver agora que ritual é esse. Então vamos recapitular aqui. Abraão primeiro fez uma pergunta a respeito da descendência. Deus falou que ele ia ter um filho e ele creu. Falou que não seria Eliezer, mas seria um filho gerado dele. E aí depois Abraão faz a pergunta da terra. Como é que ele vai ter, como é que ele sabe que a terra vai ser herança dele? E aí Deus diz, olha, a sua descendência vai ser grande, vai ser escravizada, depois de 400 anos é que vocês vão voltar para cá e vão tomar posse da terra. E aí, para que Abraão cresce que isso era de fato verdade, Deus usa então de um ritual que era muito comum naquele tempo do Oriente. Que ritual é esse? Versículos 9 e 10 do capítulo 15. E disse-lhe, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe todos estes e partiu-os pelo meio. Então Abraão trouxe tudo isso e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Então ele botou uma metade aqui e outra metade aqui. Mas as aves não partiu. Moisés relata que esse foi um momento um tanto quanto tenebroso. Então vejam só. A gente precisa entrar ali na história e tentar visualizar o que está acontecendo. Deus chegou, foi conversar com Abraão, disse não temas, falou com ele a respeito do filho, falou com ele a respeito da terra. Abraão fez a pergunta. Deus então mandou ele separar esses animais todos. Como é que eu vou conseguir a terra? Deus mandou separar os animais todos. E aí, o tempo foi passando. O dia foi chegando no final. E Abraão sentiu medo e pavor quando o Senhor disse que a terra seria dada à descendência de Abraão, mas não sem sofrimento. É como se Abraão estivesse antevendo a dor e o sofrimento que o povo iria experimentar. Vamos ver isso? Gênesis 15, 11 e 12. Ele abriu então as metades dos animais ali, que Deus mandou separar. E aves de rapina, versículo 11, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Versículo 12 agora. Ao pôr do sol, então passou bastante tempo, possivelmente isso estava acontecendo de dia, porque agora o sol está se pondo. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então, quando Abraão fez a pergunta, Deus mandou separar os animais, Abraão separou os animais, e ali ele começou a sentir medo, sono, pavor. Então ele começou a se encolher. E aí, o próprio Deus, simbolizado pelo fogo passando entre aquelas bandas de animais, se coloca como garantidor de sua própria palavra. Olha os versículos 17 e 18. Isso se deu que, posto o sol, então o sol se pôs, Abraão com medo e com pavor, houve densas trevas, e um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre os pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates. Queridos, vamos tentar entender aqui. Esse é um texto que traz um pouco de dificuldade para a gente entender. O que significa isso? Partir esses animais num processo de aliança. Naquele tempo era muito comum esse ritual era algo comum ali no Oriente, em que quando duas pessoas faziam uma aliança, eles partiam os animais e passavam no meio dos animais, como que dizendo o seguinte,
aconteça comigo isso, quer dizer, a morte, né, se eu não cumprir o que eu falei. Então, quando o fogo passa no meio das bandas dos animais, é Deus se colocando como garantia da promessa que ele fez, dizendo assim, eu vou cumprir a minha promessa. Então, quando Abraão viu o fogo ali, que simbolizando a presença de Deus, passando no meio daquelas bandas, ele viu que Deus se colocava como garantidor da sua palavra. E aí o escritor de Hebreus, ele traz luz em cima desse texto, e a gente vai ver isso lá em Hebreus 6, 13 a 14, né? Quando ele diz assim, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Então ele mesmo se apresentou como garantia da sua palavra, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, Deus se colocou como garantia da promessa para Abraão. E aquele era um momento de intimidade, e o texto já dizia lá no versículo 6, né? E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse é o primeiro evento que eu queria trazer hoje aqui, mostrando então esse caminhar de Abraão com Deus e a maneira como ele foi crendo em Deus. Agora, nós vamos caminhar um pouco mais rápido, eu quero passar por mais 2 outros eventos na vida de Abraão. Vamos ver agora o cumprimento ou a tentativa de cumprimento da profecia que Abraão foi fazer. Nós vimos lá que Deus garantiu que Abraão teria um filho gerado dele. Então Abraão já sabia que teria um filho que seria gerado dele mesmo, pois Deus assim o dissera, e ele creu. Ele só não sabia ainda como ele teria esse filho, visto que a sua esposa era estéril. E Moisés já tinha dito isso desde o início da história. Lá em Gênesis 11:30, quando fala de Terá ainda, quando eles saíram de lá de Ur para Arã, ele diz lá no versículo 30 do capítulo 11, e Sarai foi estéril e não tinha filhos. Então, Abraão já sabia que Sarai era estéril. Isso não era novidade para ele. Então, como ele recebeu a promessa de que ele teria um filho, e sabendo que Sarai era estéril, acontece mais um daqueles momentos em que a lógica e o entendimento humano tomam a frente na hora da tomada de decisões. Moisés nos relata que Sara era estéril, como a gente já viu, né? No entanto, ela tinha uma serva egípcia. E provavelmente ganhada quando de sua passagem pelo Egito. Vamos relembrar isso lá? Capítulo 12, versículo 14 a 16. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abraão, por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Então veja bem, naquela ida na época que ele teve lá no Egito, né? Quando teve a fome, ele recebeu um monte de presentes do faraó, inclusive os servos e servas. Então, possivelmente, Agar veio nessa passagem por aí. Versículo 1 do capítulo 16 diz o seguinte, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Então a gente já sabe que Agar então, é essa serva e possivelmente foi adquirida nessa passagem lá pelo Egito. Possivelmente, Sara conhecia a promessa que Deus fizera a Abrão. Eu entendo que como Abrão amava Sara, e possivelmente ele conversava tudo aquilo que ele ouvia de Deus, então ele sabia da promessa, Sara sabia da promessa, e eles compartilhando esses momentos, aguardando os dois juntos o cumprimento, e Moisés nos diz que já tinham 10 anos que eles estavam peregrinando na terra.
Então, olha só no versículo 3 aí do capítulo 16. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Então, o que acontece aqui? Passado o tempo, 10 anos, possivelmente, Sara pode ter entendido que a promessa tinha sido feita a Abrão e não a ela. E possivelmente ela estava entendendo que ela estava atrapalhando essa promessa. Então, no momento em que ela entrega a Agar como mulher de Abrão, ela está como que, tipo assim, entendi, Abrão, você vai ter um filho. Como eu sou estéril, então é minha serva, você pode usar a minha serva, né? Então, Abrão conversou com Sara, os dois entenderam que essa era uma boa decisão e entenderam que era o Senhor que estava impedindo a Sara de dar à luz, porque eles, naquele tempo ele tinha essa crença, né, que quando uma mulher era estéril era porque o Senhor é que estava impedindo. Então, se o Senhor está impedindo de dar à luz e prometeu um filho para Abrão, então peraí, então eu estou fora da promessa. Sarai pensou, toma Agar e você vai ter um filho dela. E aí, versículo 2, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, toma, pois, a minha serva e porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então foi um entendimento, foi um acordo entre eles, foi uma maneira como eles entenderam, deve ser esse o caminho, né? Então Abraão concordou com ela e desse jeito Ismael nasceu, o primeiro filho de Abrão. Vamos ver isso lá em Gênesis 16, 15 e 16. E Agar deu à luz a um filho, a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar tivera, de Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Então vejam bem, 75 anos ele saiu lá de Harã. 10 anos depois, eles entenderam lá que não tinha jeito, que era com Agar mesmo. Aí, um ano depois, nasceu a criança. Então, 86 anos quando Ismael nasceu. E a gente vai perceber no texto bíblico, meus queridos, que Deus não chama a atenção de Abraão, não chama a atenção de Sarai, não tem nenhum tipo de repreensão em cima dessa atitude deles, né? Muito mais pelo contrário, ele conforta Agar, ele conforta Abraão, dizendo que Ismael também vai ser abençoado, etc. Então, 13 anos depois, vamos ver lá Gênesis 17, 1. E aqui eu quero chamar sempre a atenção de vocês, meus queridos. Vamos nos atentar para o lapso de tempo entre os versículos. A gente vai lendo o texto bíblico, a gente não tem noção de quanto tempo está passando. Então, 10 anos se passaram quando ele resolveu ter um filho com Agar. Aos 86 anos, Ismael nasceu. E agora, 13 anos depois, Deus vai falar com eles e agora vai dar uma revelação completa. Então, Abraão agora tem 99 anos de idade. Olha só, Gênesis 17, 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, né? 13 anos depois do nascimento de Ismael, então Ismael tem 13 anos agora, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Nesse momento, Deus agora vai fazer duas coisas com Abraão. A primeira delas é mudar o nome de Abraão para Abraão. Eu estou chamando Abraão de Abraão o tempo todo, né? Agora, oficialmente, o nome dele é Abraão. No versículo 5 a 9 nós vemos isso. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente,
E de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e à tua descendência depois de ti. E te darei a ti e à tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Deus, então, nesse momento, estabelece uma marca para essa aliança. É interessante que a gente tinha trabalhado até agora com os marcos na vida de Abraão, e Abraão tinha o marco de levantar altares. Nós vimos isso nas primeiras lições, né? Então, o relacionamento de Abraão com Deus, isso fez com que Abraão agora tivesse uma vida de adoração e ele erigia altares ao Senhor. Mas agora, Deus vai fazer uma marca diferente na vida de Abraão. Versículos 10 e 11. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal de aliança entre mim e vós. Então Deus agora, depois de todo esse tempo, além dessas duas questões que nós já falamos aqui agora, mudou o nome de Abraão, estabeleceu a aliança, a marca da aliança. Ele agora vai deixar claro para Abraão quem vai ser o filho da promessa. Depois desse tempo todo, ele deixa claro que Sara faz parte do plano. Ela tinha se excluído do plano lá atrás, achando que ela não fazia parte da promessa, que ela estava atrapalhando até. Mas agora Deus vai dizer o seguinte, que ela vai ter um filho, e que o filho viria através dela, e muda também o nome dela. Então, disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Então, para dar mais segurança a Abraão e também a Sara, Deus diz até o nome do menino, né? Ele será chamado Isaque. Olha o que diz os versículos 16 a 19 do capítulo 17. Porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Nasce então, depois de 25 anos de caminhada com Deus, tendo Abraão 100 anos de idade, Sara 90 anos de idade, Isaque, o filho prometido. Então, meus queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui. A gente critica a atitude de algumas pessoas, mas quando a gente olha e entra na história e tenta viver uma empatia com eles ali, tentando entender o momento, entender o que eles estão sentindo, a gente começa a perceber que eram decisões lógicas que eles tomavam. Decisões lógicas que eles tomavam. Talvez nós tomaríamos as mesmas decisões. Talvez nós sentíssemos os mesmos medos, tivéssemos as mesmas reações. Então, naquele momento, a partir desse momento agora, muito tempo depois de caminhada, é que Sara se sente, então, participante da promessa, e Deus diz claramente que o filho da promessa viria dela. E veja bem, não era uma solução humana, não era a capacidade humana. Abraão já velho, Sara estéril e já velha, e quando a gente tira todos os recursos humanos e toda a lógica humana, então Deus age. E a gente precisa aprender a crer. Gênesis
21, versículos de 1 a 5, diz o seguinte: o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, e concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Mais uma vez, agora, eu quero olhar para esses fatos de Agar e Sara, as decisões que foram tomadas, os filhos que nasceram. Nós vamos olhar para esses fatos com a luz que nos traz o Novo Testamento. O Espírito Santo, então, joga luz em cima desses fatos através do apóstolo Paulo. E aí nós vamos ter um entendimento claro do que significa essa história toda, por que aconteceu isso, né? Aquilo que Deus quis revelar a todos nós e ao povo através da vida de Abraão. Vamos ler Gálatas, capítulos 4, 22 a 26. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Foi exatamente o que nós acabamos de estudar agora há pouco. Vimos lá os 2 filhos que Abraão teve. O filho da escrava, diz o apóstolo Paulo, versículo 23, o filho da escrava nasceu segundo a carne. Foi decisão deles, entendimento deles, porque eles entenderam que era a única maneira de Abraão ter filhos. O filho da mulher livre nasceu mediante a promessa. Então, quando Sara teve o filho, não tinha lógica, não tinha esforço, não tinha raciocínio, não tinha jeito de ser. Foi Deus que deu, foi Deus que prometeu. Então, o apóstolo Paulo, quando olha para esses 2 eventos, ele diz o seguinte: essas coisas são alegóricas porque essas mulheres são 2 alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que aquele momento foi um momento em que houve uma decisão da carne, e a carne gera filhos para a escravidão, presos a esse mundo, presos às coisas desse mundo. Versículo 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre e ela é a nossa mãe. Então ele está fazendo agora uma transposição dizendo o seguinte: nós que somos filhos da promessa, nós somos pertencentes às coisas celestiais, e a Jerusalém celestial é nela que nós estamos ligados. Nós somos ligados à promessa. A promessa que Deus fez. Versículo 29, capítulo 4 ainda de Gálatas. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também acontece agora. Um segundo aqui. Eu não li isso porque senão a gente ia ficar com o tempo muito comprido aqui. Mas Ismael, ele tinha 13 anos mais do que Isaque. Então, quando Isaque começou a ficar mocinho, Ismael perseguia Isaque. E naquele momento, a Sara ficou muito incomodada com aquilo. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, versículo 30. Mas o que diz a Escritura? Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então, naquele momento, quando Sara tomou a decisão de mandar Agar embora, e Abraão concordou com isso, né? Porque Deus orientou Abraão para poder seguir nessa linha, e Agar, quando foi mandada embora, Deus protegeu Agar e levou Agar e Ismael para serem bem-sucedidos. Mas nesse momento que há essa expulsão aqui, vamos dizer, o apóstolo Paulo faz essa analogia aqui, olha, quando ele diz:
mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, somos filhos da escrava, não somos filhos, perdão, vou ler de novo. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então, o apóstolo Paulo, ele traz luz em cima destes fatos, e ele mostrando que esses eventos na vida de Abraão, eles são a alegoria da nova aliança que nós vivemos hoje. Agar gera filhos, que foi decisão da carne, estão presos nesse mundo, estão ligados a este mundo. Sara gerou um filho da promessa, garantido por Deus, e esse aqui é que vai cumprir os desígnios de Deus em cima desse filho e da sua descendência. E aí, o apóstolo Paulo, fazendo então analogia para essas coisas espirituais, ele está dizendo assim: nós não podemos estar ligados às coisas deste mundo, nós não podemos ficar presos às coisas deste mundo, mas nós devemos nos ligar, nos vincular às coisas espirituais, porque nós somos filhos da promessa. Esse é mais um exemplo daquilo que Deus fez, daquilo que Deus revelou através da vida de Abraão. Tem muitas outras coisas que a gente poderia compartilhar aqui. Quando ele caminha com Isaac, a experiência dele depois, ao ver a descendência. Abraão morreu com 175 anos, e quando ele morreu, ele conseguiu ver apenas Esaú e Jacó como filhos de Isaac. Então, Deus tinha dito que ele seria pai de muitas nações. Ele teve um filho da promessa, e esse filho da promessa teve 2 filhos só. E os 2 filhos de Isaac foi o que Abraão viu. Então, Abraão não tomou a posse da terra. Abraão não viu a sua descendência numerosa como as estrelas dos céus, mas ele creu. Ele creu em Deus. E aí, no Novo Testamento, nós vamos entender que todos aqueles que têm a fé de Abraão são filhos de Abraão. Então, todos os salvos é que são filhos de Abraão. E esses são numerosos como as estrelas dos céus. Abraão creu nisso, e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão não tinha motivos para crer, mas ele creu. Ele foi dependendo de Deus antes de ver Deus fazendo as coisas. Esse é o nosso desafio, meus queridos. Vamos aprender a crer. Vamos aprender a colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Vamos aprender a depender do nosso Deus. Vamos aprender a ter essa fé. A fé de Abraão. A fé que descansa no Senhor. A fé de alguém que se relaciona com Deus. A fé de alguém que caminha com Deus. A fé de alguém que é amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Você tem gastado tempo nessa sua caminhada com Deus para se relacionar com Ele, para conhecê-lo mais, para aprender mais dele? Que todos nós, meus queridos, possamos caminhar nesse caminho de fé. Não é um caminho fácil, não. Não é um caminho simples, não. Mas é algo que todos nós devemos buscar e devemos desejar com o nosso coração. Porque o alvo do nosso Deus é que nós continuemos nessa caminhada de fé até chegarmos à estatura do varão perfeito. Amém? Queridos, muito obrigado por esse tempo todo juntos. Acho que foram tempos gostosos. Eu recebi muitas palavras de carinho, de apreço de vocês. Eu agradeço as orações de todos. E minha oração é que Deus continue trabalhando no coração de cada um de vocês e continue falando aos nossos corações, aos seus corações, ao meu coração, aos nossos corações, para que a gente continue crescendo no Senhor. Né? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse tempo juntos. E a partir da semana que vem, nós já entraremos com um novo ciclo de lições, com um novo professor da IBD. Vamos orar?
Te agradecemos, ó Deus Santo, por esse tempo que o Senhor nos tem concedido juntos. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem falado, tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, tudo aquilo que o Senhor tem movido em nossos corações, tudo aquilo que o Senhor tem trazido luz, ó Pai, para que a gente possa crescer, para que a gente possa mudar, para que a gente possa estar mais perto do Senhor. Eu quero suplicar, ó Pai, por cada um dos teus servos que estão agora nos ouvindo, que eles também sejam abençoados pelo Senhor, que eles sejam alcançados pelo teu Santo Espírito, Pai, que sejam transformados pelo Senhor. Te agradecemos, ó Deus, por esse tempo juntos, que aprendemos muito da tua palavra, que o Senhor nos falou, o Senhor nos ensinou, e te agradecemos pelas transformações que o Senhor produziu também em nós, Pai. Leva-nos cada vez para mais perto de Ti, fala o nosso coração, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos vocês e tenham um ótimo dia.